edificai-vos na fé, orando no Espírito em todo tempo, hora após hora. Edificai-vos na fé, orando no Espírito em todo tempo, hora após hora. Olá, queridos, a paz de Jesus. Eu sou o pastor Kleber Souza e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Espírito e Vida. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma porção da palavra de Deus, do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29. Você, se puder, abra sua Bíblia aí com a gente. Diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João ele tem uma revelação aqui. Nenhum de seus contemporâneos afirmaram que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João ele tem uma revelação. Vamos ver o versículo 35. Diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. João aqui, queridos, ele tinha discípulos. E quando os discípulos de João ouvem ele falar essa revelação, eis o Cordeiro de Deus, 2 discípulos que ele tinha passaram a seguir a Jesus. Imediatamente o abandonam e progridem e se emancipam. E agora eles passam a seguir a Jesus. Então nós vemos que a revelação que João Batista tinha, ela serviu para o progresso espiritual da vida desses 2 discípulos, que um deles era o André, né? Então esses 2 discípulos, quando ouvem a revelação que João tinha, eles progridem, eles saem agora da igreja que batiza com água, a igreja de João Batista, e agora eles vão até a igreja de Jesus, a igreja que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero te fazer uma pergunta, querido, nesse momento. Que revelação você tem recebido? De que fonte você tem bebido, se alimentado? Será que as revelações que você tem recebido, elas têm contribuído para o progresso da sua vida espiritual? Será que você está progredindo, andando constantemente como quem vai numa linha reta? Ou será que você está há anos na mesma vida espiritual, rodando em círculos? É muito comum nós vermos nos dias de hoje muitos líderes que prendem, que encarceram pessoas. É muito comum nós vermos nos dias de hoje pessoas que se prendem aos seus líderes por conta de uma admiração, por conta que o amam. É muito comum nós vermos pessoas nos dias de hoje que estão na mesma denominação ao longo de anos, né? E julgam estar bem. Mas será que estão mesmo? Eu quero que você entenda o espírito dessa palavra. O espírito dessa palavra não é promover rebeldia, não é difamar ministério, não é dizer que o seu pastor não serve mais para você. Não, não é isso. Mas a intenção, o espírito dessa palavra é abrir os seus olhos, é te alertar para o sentido de que a sua vida espiritual, ela precisa progredir. Tem pessoas que regridem espiritualmente, ao passo que tem outras que andam em círculos e não chegam a lugar nenhum. Você identifica um progresso, você cresceu na graça e no conhecimento do Senhor, como o apóstolo Pedro afirma em uma de suas epístolas? Será que você conheceu e está prosseguindo em conhecer a Deus?
para que ele venha até você como a chuva serôdia que rega a terra. Muitas pessoas somente conhecem a Deus, mas não prosseguem em conhecê-lo. No entanto, é necessário prosseguir em conhecer. Só que muitas das vezes as pessoas estão presas em determinados esquemas denominacionais, religiosos, e não aprendem nada novo, não progridem, porque estão ali encarceradas, muitas das vezes oprimidas pelos seus próprios líderes. Quando a revelação que nós temos, ela deve trabalhar para o progresso, para a emancipação das pessoas. E você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, você precisa crescer em Deus. E aí só você pode dizer, com muita sinceridade, para você mesmo. Só você pode responder. Será que você tem crescido? Deus, ele usa pessoas para emancipar outras pessoas, para estartar, para desatar a mente e o coração de muitas pessoas. Aonde que nós vemos isso? No livro de Atos, no capítulo 18, a história de Apolo, Áquila e Priscila. Áquila e Priscila, eles eram discípulos do apóstolo Paulo. Apolo, não. Apolo só conhecia o batismo de João. Ele era um homem fervoroso de espírito, eloquente, ele pregava e ensinava acerca das coisas de Deus. No entanto, Áquila e Priscila pegam Apolo, e dão um upgrade na vida dele. Eles pegam Apolo e atualizam a vida de Apolo. Muito possivelmente, Áquila e Priscila impunham suas mãos sobre Apolo para que ele também recebesse a efusão do Espírito. Isso não é uma narrativa bíblica, isso é algo que eu estou aqui trabalhando na esfera da hipótese, Mas a narrativa bíblica diz no versículo 28 que após esse encontro de Áquila, Priscila e Apolo, Apolo agora ele prega com poder. Uma coisa que é certo é que Áquila e Priscila atualizaram Apolo, porque a narrativa bíblica diz que Áquila e Priscila expuseram mais precisamente o caminho de Deus para um homem que já era poderoso, eloquente e fervoroso de espírito. Então nós aprendemos com isso que o Pai, ele usa pessoas para estartar vidas. E a minha pergunta é, será que Deus tem usado alguém para estartar a sua vida? Será que você identifica hoje alguém que Deus está usando para te progredir, te fazer crescer? Se você identifica essa pessoa na sua vida, querido, não rejeite, não endureça o coração, mas mergulhe fundo. Sabe, existem coisas que nós precisamos descobrir em Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho a certeza de que eu, como líder, como pastor, eu não atuo em todas as esferas de graça necessária para a sua vida, em todos os momentos da sua vida. Eu reconheço que a minha atuação dentro do mundo espiritual, dentro da esfera de graça que o Senhor me deu, é limitada. Então é um erro nós líderes acharmos que nós somos suficientes para ajudar pessoas, para pastorear pessoas em todos os momentos da vida daquelas pessoas. O reino de Deus é um reino que se move. Salmo 147, versículo 15, diz que Deus envia a sua palavra sobre a terra e a sua palavra percorre velozmente. Então a palavra de Deus está correndo na terra, está fazendo uma obra maravilhosa na terra. E nós precisamos estar alinhados, nós precisamos estar inteirados com aquilo que o Pai está fazendo, precisamos estar atualizados. E é possível que você, como Apolo, esteja desatualizado e a sua vida numa inércia espiritual. Porque talvez você está numa certa denominação há muitos anos, de repente o seu pastor há muitos anos, e você o ama, mas querido, esse pastor que você ama, talvez
ele não atue numa esfera de graça necessária para estartar algo na sua vida que o próprio Deus quer fazer. Então você precisa reavaliar. De repente você precisa experimentar outras graças, outras ministrações. De repente você precisa até mesmo trocar de denominação. Isso é algo real, é algo comum, né? Eu não quero que você se assuste com essa palavra, eu não quero que você venha achar que eu estou querendo promover uma rebeldia, né, com você, mas, na verdade, o espírito dessa palavra é um espírito de despertamento, é fazer você entender se realmente aonde você está espiritualmente agora é para você estar. Será que você já não podia estar alçando voos mais altos? Será que você já não podia estar atuando de uma outra forma no reino de Deus? Sabe, os discípulos a caminho de Emaús, Lucas 24, eles achavam que eles sabiam o que estava acontecendo. A Bíblia diz que eles, quando encontraram Jesus, disseram para Jesus: você não sabe os últimos acontecimentos de Israel? Como que mataram a Jesus, varão profeta, poderoso em obras? Eles achavam que a teologia que eles tinham, eles achavam que a palavra que eles tinham, eles achavam que a revelação que eles tinham era o suficiente para eles naquele momento. Mas ela era pequena, ela era limitada. E é possível que tudo que você tem entendido do Evangelho até hoje seja limitado para você também e esteja te prendendo. E aí Jesus fez com aqueles discípulos a caminho de Emaús o que Áquila e Priscila fizeram com Apolo. Jesus atualiza eles e Jesus começa a expor na vida daqueles homens o que estava escrito acerca dele mesmo nos profetas e nos salmos. Então Jesus ele começa a falar. Mas antes dele começar a falar, Jesus emite um lamento. Jesus diz assim: ó nésios e tardos de coração. Jesus está dizendo: ó tolos de coração, vocês são lentos. Essa palavra tardos, ela significa ser lento para crer naquilo que a Escritura diz. Porque nós precisamos ser rápido. Lembra que eu disse, Salmo 147, versículo 15? Deus envia a sua palavra à terra e ela corre velozmente. A palavra de Deus está correndo agora mesmo. E se a gente for tardo para entender o que ela está querendo nos dizer, querido, nós vamos ficar para trás. E é possível que você esteja para trás. O Pai está fazendo tanta coisa nova. Tem tantos ministros do Senhor sendo levantados no Brasil. Tem tanta gente pregando, tanta coisa boa. Tantos homens e mulheres trazendo revelações tremendas da parte do Senhor. E muitas das vezes por um certo medo, né? Porque sabemos também que há muitos falsos líderes e falsos pastores. Mas você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, né? Isso não é desculpa para você deixar de experimentar algo novo. Então, querido, Jesus ele pega aqueles discípulos e atualiza aqueles discípulos. Ele começa a falar acerca dele mesmo. E no partir do pão, os olhos daqueles discípulos se abriram e puderam enxergar que era o Cristo que estava falando com eles mesmo. E aí agora eles não estão mais com aquela palavra que eles julgavam estar, né? Eles agora estão com aquela palavra que Jesus trouxe e acrescentou aquelas palavras que eles já tinham, e aí eles foram emancipados. Eles disseram: uau, é isso mesmo. Como que nós não conseguimos enxergar tudo isso que estava escondido nas Escrituras? Então, meu irmão, minha irmã, Deus, ele usa pessoas para emancipar outras pessoas. Deus, ele trabalha assim, né? Eu quero que você entenda o espírito dessa palavra. Toda palavra, ela tem um espírito, ela tem uma intenção. Jesus diz em João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então essa palavra que eu estou pregando, ela tem um espírito. Qual é a intenção dela? Volto a dizer,
não é promover dissensão, não é promover rebeldia, mas o espírito dessa palavra é fazer você se enxergar, abrir os seus olhos e ver se você está num local espiritual de progresso ou se você está rodando em círculos, encarcerado ao longo de anos. Minha intenção com essa palavra é fazer você olhar para dentro de você e identificar aonde você está espiritualmente. Então pega João capítulo 1, versículo 29, 35, 36 e 37, né? Pega Atos capítulo 18, do versículo 24 ao 28, pega Lucas 24, os discípulos a caminho de Emaús, ore, leia essa palavra e perceba. Vê se você não vai chegar à conclusão de que existe, de que Deus usa pessoas para nos progredir espiritualmente, para nos emancipar espiritualmente. Vê se você não vai chegar junto comigo à conclusão de que muitas das vezes nós achamos que já temos um conhecimento suficiente, mas Deus vem e nos pega e nos dá um upgrade, nos eleva dentro do nosso entendimento, nos dá um crescimento. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele quer ver-nos atuando no seu reino, Ele quer ver-nos trabalhando efetivamente para Ele, né? E como eu falei várias vezes nessa mensagem, muitos de nós estamos paralisados, estamos parados por motivos diversos. Mas o meu desejo é que essa palavra produza vida em você e que você cresça diante de Deus, diante dos homens. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu espero que essa palavra tenha sido de grande edificação para você. Que Deus os abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Quem ora no Espírito fala os mistérios de Deus, fala das coisas escondidas. Quem ora no Espírito fala das coisas profundas de Deus. Quem ora no Espírito fala os mistérios de Deus, fala das coisas escondidas. Quem ora no Espírito fala das coisas profundas de Deus. Edificai-vos na fé, orando no Espírito em todo o tempo, hora após hora. Edificai-vos na fé, orando no Espírito em todo o tempo, hora após hora, e a palavra se abrirá, não mais enganos haverá, somente vida, vida de Deus, e a palavra se abrirá, não mais enganos haverá, somente